Se você está procurando um carro 1.0 econômico, confortável e tecnológico, eu acho que a tua busca vai acabar nesse vídeo aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês o novo Peugeot 208 versão Style, que é a versão intermediária 1.0 manual. Então fica aqui comigo até o final e já se inscreve no canal. Meu nome é Paula Mascari e você está no canal da Carve. Se você ainda não sabia, eu vou te contar uma historinha. No ano de 2019, houve uma fusão entre a PSA, que é a detentora das marcas Peugeot, Citroën, Opel, entre outras, e a FCA, que é a detentora das marcas Fiat, Jeep, Maserati, Ram, enfim, a lista é bem extensa. E essa fusão foi batizada de Stellantis, que foi um novo grupo aí que engloba todas essas marcas. Mas por que eu tô contando isso para vocês? Eu tô contando isso para justificar o porquê que esse Peugeot aqui tem exatamente o mesmo motor e o mesmo câmbio do Argo Drive, o 1.0 de 3 cilindros. Agora me conta, você sabia dessa informação? Deixa aqui nos comentários. Agora que eu já te contei essa curiosidade, vamos falar um pouquinho sobre o visual. Aqui na frente, o novo Peugeot 208 traz os faróis Full LED com DRL e inclusive ele traz aqui, ó, o famoso dente de sabre, que já é uma característica dos carros da Peugeot. E aqui na grade, ele traz uma grade em preta, e nesse caso aqui com alguns detalhes em cromado, que deu uma cara muito bonita para esse carro. Aqui na lateral ele merece alguns destaques, começando aqui pelo retrovisor, que traz uma capa em preto brilhante e também traz o repetidor de seta. As maçanetas seguem o mesmo padrão da cor do carro, o que normalmente não é visto em carros 1.0 de entrada, né? Ele traz também as rodas em preto, que são muito bonitas, e nesse caso em aro 16. E eu preciso dar destaque especial também para esse teto em preto brilhante, e ele tem um teto solar panorâmico. O vidro não abre, mas ele é bem extenso, então você consegue abrir a cortina e ter a claridade do dia, um diferencial para um carro 1.0. Aqui na traseira, algumas alterações. Ele perdeu o símbolo do leãozinho e agora traz aqui só escrito Peugeot. Ele traz esse detalhe em preto que ligam os faróis, que eu achei muito bonito, mas os faróis ainda são halógenos. O porta-malas também não é muito grande e tem 265 litros de capacidade. Em contrapartida, ele traz de série sensores de estacionamento traseiro e também a câmera de ré, o que é muito legal para um carro 1.0. Agora eu vou falar um pouco mais sobre ele, o motor que eu falei para vocês, que é o mesmo motor que equipa o Argo Drive 1.0. Então esse daqui é um motor 1.0 de 3 cilindros, o famoso Firefly Flex da Fiat. Nesse caso aqui, assim como o Argo, ele perdeu um pouquinho de potência também, porque ele teve que atender às novas normas PL7. Então ele está gerando 71 cavalos de potência na gasolina com 10 kg de torque e 75 cavalos no etanol com 10,3 kg de torque. O desempenho daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou andar com o carro e mostrar para vocês, mas o que eu já posso adiantar é que o consumo dele é muito bom. Inclusive vou deixar aqui embaixo as médias para vocês acompanharem. Bom, agora aqui já a bordo do Peugeot 208 para falar um pouquinho para vocês sobre conforto e desempenho. Vamos falar primeiro sobre o conforto. Como eu disse, eu gostei bastante desses bancos, né, em tecido. Eu gosto bastante de banco em tecido, eu acabo achando eles mais confortáveis do que banco de couro, dependendo da situação, né? E eles são bem confortáveis. Nesse caso aqui, ele segue o mesmo padrão do iCockpit, né, que a gente já falou no vídeo do 2008. Inclusive, se você não viu o vídeo, vamos deixar aqui em cima para você assistir também. Então ele segue esse padrão de painel mais alto e volante pequeno. E aí você tem que fazer uma regulagem um pouco mais assertiva para conseguir ver o painel, e o volante acaba ficando um pouquinho mais baixo. Eu confesso que aqui no 208 eu achei um pouco mais fácil esse acerto. No 2008 eu tive um pouco mais de dificuldade de acertar a visão do painel, então não sei se existe algum tipo de diferença aí de altura de painel, mas eu achei mais fácil e mais confortável o 208. Então, falando de conforto, realmente ele não deixa a desejar, como vocês já viram, ele tem um acabamento interno muito bom. Então isso se reflete também no conforto, pegada de volante, é tudo bem confortável, uma viagem um pouco mais longa,
você não vai ter problema de conforto. Falando um pouco de desempenho, e aí ele tem um pró e ele tem um contra. Primeiro vamos falar da parte positiva. Então, apesar de ele ser um motor 3 cilindros, ele praticamente não tem vibração. Então você não consegue sentir a vibração. Vocês sabem que motores 3 cilindros, eles são desbalanceados, né, por natureza. Então eles acabam trepidando um pouco mais. E dependendo do carro, dependendo da forma como esse motor é preso, né, fixado no cofre, ele acaba passando essa trepidação para dentro do carro, barulho, né, e desconforto. Nesse caso aqui, eles capricharam nos coxins, na forma como foi colocado o motor dentro do cofre, e você praticamente não sente a vibração dos 3 cilindros. Ele também não é um motor que grita tanto, né, quando você está acelerando. Então ele mantém um conforto de som também nesse sentido. As marchas são, como eu já disse, né, manual de 5 marchas, estão tão bem alinhadas com o motor. Mas falando um pouquinho agora sobre o ponto negativo, vamos dizer assim, é que ele é 1.0 3 cilindros, então claro, ele não é aquele carro que você vai pegar uma estrada e vai ter um ótimo desempenho. Ele é um carro que você vai precisar reduzir mais, as ultrapassagens vão ser um pouco mais difíceis, você vai ter que ter um espaço muito maior para fazer a ultrapassagem, porque realmente ele deixa a desejar um pouquinho na potência, né, no desempenho. Então acaba sendo um carro, das vezes, para uma estrada um pouco mais cansativo, até por ser manual, do que para a cidade. Então ele certamente, até pela economia que ele oferece, ele é um carro mais voltado mesmo para o dia a dia na cidade. Com certeza você vai ter muito mais conforto, o desempenho vai ser mais satisfatório você dirigindo ele na cidade do que dirigindo ele na estrada. Então esse é o único ponto que eu coloco como negativo, que é o fato dele ser 1.0 e não ter tanta potência assim, para você pegar uma estrada com maior tranquilidade e segurança. Aqui no interior, apesar de ele não trazer nada acolchoado, realmente ele é todo em plástico, mas ainda assim ele traz um acabamento mais refinado, né? Ele traz também aqui no painel e nas portas um plástico que imita um pouco de fibra de carbono, então dá uma sensação legal. Tem os filetes também em preto brilhante e o console praticamente todo em preto brilhante. Outra coisa legal daqui também é o revestimento dos bancos, que mudou. Os bancos são bem macios, gostosos e confortáveis. E ele traz uma costura azul que está muito bem feita, então dá um ar também mais sofisticado aqui para o interior. O volante, ele traz um volante multifuncional com regulagem de altura e profundidade, o que também não é muito comum nos veículos 1.0. E ele é bem pequeno, ele traz aquela pegada iCockpit que a gente já conhece do Peugeot, né? Então ele traz um painel mais alto e o volante bem pequeno, que dá uma cara mais esportiva. E no painel, falando dele, a gente tem dois relógios analógicos e um pequeno computador de bordo no meio, que traz a velocidade também de maneira digital e as informações básicas de consumo em tempo real, consumo médio, o Trip A e também a autonomia do veículo. Uma coisa que eu achei bem legal também, falando ainda no painel, é que ele traz o velocímetro do lado esquerdo e o contagiros do lado direito, e os ponteiros sobem ao contrário, então fica muito legal e fica uma pegada também um pouco mais esportiva, eu gostei bastante. Falando na multimídia, aqui eu tenho que parabenizar a Peugeot, porque eles estão muito tecnológicos nessa multimídia nova, e ela tá bem bonita, bem colocada no painel e com 10,3 polegadas, que é um tamanho muito legal. Ela traz as principais informações e traz o espelhamento de Apple CarPlay e Android Auto sem o cabo. O ar-condicionado eu só tenho uma observação, como vocês sabem, eu acho sempre legal quando tem um controle dedicado a ele, e aqui no caso a Peugeot não traz. O controle pode ser feito pela própria multimídia ou por um botão que tem aqui no painel, mas quando você aperta esse botão, o ar-condicionado entra na multimídia. Então se você estiver no mapa, no Waze ou no Google Maps, ele vai interferir porque vai sumir a tela do mapa e vai entrar o ar-condicionado. De qualquer forma, o ar-condicionado é digital e de uma zona só, que também é bem legal para um carro 1.0. Aqui no console, mais uma alteração positiva. Ele traz duas entradas USB, uma para conexão, né? A primeira conexão do Android Auto do Apple CarPlay, você precisa do cabo, então ele traz uma USB para essa conexão e uma USB para carregamento. O que é legal é que a conexão não é mais na tela como era antigamente, então ponto positivo aí. E ele também traz um carregador por indução que fica fechadinho aqui, protegido, que eu achei muito legal, bem moderno e sofisticado também para um carro 1.0.
Aqui, como vocês sabem, câmbio manual de 5 velocidades, tem um porta-objetos aqui, uma tomadinha 12 volts, 2 porta-copos e um pequeno porta-objetos aqui atrás. O único ponto negativo é que não tem o apoio de braço. Agora uma dica esperta, se você está procurando um veículo seminovo certificado, tem que acessar agora carve.com.br. Lá você encontra vários modelos de veículos, todos com 1 ano de garantia para motor e câmbio. São 284 itens que são verificados para você comprar o seu seminovo certificado com a transparência e a tranquilidade de um carro zero. Então tá esperando o quê? Acesse agora carve.com.br. Quando o assunto são sistemas de conforto e segurança, aí ele deixa um pouquinho a desejar. Ele só traz o controle de tração e estabilidade e 4 airbags. Ele não traz nenhum outro assistente de condução, mas tá ok, considerando que ele é um carro 1.0. O espaço traseiro dele, ok, é até razoável, sobra bastante espaço aqui na perna e sobra espaço na cabeça. Mas ele tem um rebaixo aqui em cima por conta do teto solar, então talvez se você for um pouco mais alto, já não seja tão confortável. Outra coisa que eu também não acho legal é que ele não traz nenhum mimo para quem senta aqui atrás. Não tem nenhuma saída de ar-condicionado, nenhuma saída USB, nem tomadinha 12 volts. E além de tudo isso, ainda tem um túnel bem alto, então não dá para comportar aqui 3 pessoas. Como vocês viram, claro que o novo 208 também tem as suas mancadas, mas na minha opinião, ele tem muito mais pontos positivos do que negativos. O primeiro deles é que ele é um dos 1.0 mais equipados hoje do mercado e nem tem um preço assim tão elevado. Outra coisa legal é que ele consegue ser um carro super econômico, desbancando vários 1.0 e ainda assim mantém um desempenho satisfatório para a cidade. Na minha opinião, essa fusão da PSA com a FCA foi legal para esse carro. Agora me conta aqui, o que você achou do novo Peugeot 208? Olha lá, hein? Eu tô vendo que você viu esse vídeo, mas ainda não se inscreveu no canal. Então se inscreve agora, já ativa as notificações. Vou deixar aqui do lado as nossas redes sociais para você não perder nada. E aqui embaixo 2 vídeos incríveis para você assistir agora. Então até a próxima, tchau!